E aí, irmãos e irmãs que acompanham Batatinha Comics, nos últimos dias, ou talvez semanas, eu li alguns quadrinhos da Marvel, juntei todos eles e agora venho trazer para vocês um vídeo de leituras Marvel. Se você ainda não é inscrito no canal, já deixa a sua inscrição aí que ajuda bastante o canal, deixa um joinha aí no vídeo e um comentário falando sobre essas leituras aqui, se você já leu alguma delas, se gosta, se não gosta, o que você achou, e vamos lá ver o vídeo. Bom, começando por Cage, esse quadrinho aqui, que é um quadrinho do Brian Azzarello com Richard Corbin. Eu confesso que eu não sabia nada sobre ele e eu comprei esse relançamento da Panini em capa dura somente e unicamente pela arte do Richard Corbin. Mas me decepcionou esse quadrinho aqui. Essa história do Luke Cage, ela começa com ele sendo contactado por uma mulher que perdeu a filha por uma bala perdida ali no ambiente de Nova York, onde se passa as histórias do Luke Cage normalmente, não sei se é no Harlem ou na Cozinha do Inferno, por aí. A partir daí o Luke Cage começa uma investigação envolvendo várias gangues de rua, traficantes, enfim, esse tipo de coisa mais pé no chão, assim, que as histórias que se passam ali na Cozinha do Inferno geralmente envolvem. E essas gangues estão brigando por território, estão brigando por poder, estão brigando por dinheiro, por tráfico de drogas, essas coisas todas. Só que nada acontece nesse quadrinho. Essa é a verdade. O Luke Cage conversa com uma pessoa aqui, dentro de um bar, dentro de um restaurante, outra pessoa ali, outra aqui, se envolve com uma mulher aqui, e acaba a história. E aí eu terminei assim, eu fiquei, gente, mas o que aconteceu aqui? O Richard Corbin não tem nada de interessante para desenhar, é só um monte de gente conversando dentro de bares e boates e puteiros e tudo mais. Desenha uma mulher pelada aqui, outra ali. Desenha um cara dando um tiro, às vezes, muito raramente, tem pouquíssima ação, praticamente não tem ação. Já achei estranho. É uma história do Luke Cage mais indo pro lado da Jessica Jones, e ainda assim tem histórias da Jessica Jones com mais ação do que essa daqui do Luke Cage. E o Corbin, para mim, brilha mais desenhando coisas fantásticas. Monstros e coisas, castelos, coisas góticas. Não que ele não possa desenhar outras coisas, mas é que aqui não tem nada interessante para ele desenhar. Não achei esse quadrinho legal. Porém, eu dou uma alternativa se você gosta da arte do Corbin e gostaria de ler um quadrinho da Marvel. Aliás, para quem que eu recomendo isso aqui? Somente para fãs do Corbin, somente. Não recomendo para mais ninguém, não vale a pena ler esse quadrinho. Agora, se você é fã do Corbin e ainda quer um pouco mais, pode ler esse aqui que é da mesma dupla, Banner, Brian Azzarello e do Richard Corbin. Aqui a gente tem uma história onde o Bruce Banner está cansado do Hulk, ele não aguenta mais, ele quer se livrar para ele, isso aqui é uma maldição. Além dele mesmo querer se livrar dele, outras pessoas, o exército, o Doc Samson, aquele personagem das histórias do Hulk, também está perseguindo ele e querem se livrar dele a todo custo. É daqui que vem aquela cena famosa que teve até uma adaptação cinematográfica. Eu não lembro se foi no segundo filme do Hulk, que tem a adaptação da cena que ele atira na própria boca e o Hulk cospe a bala, ou foi no do Eric Bana. Agora eu não lembro. Mas a gente tem aqui essa cena, ó, onde o Bruce Banner atira na própria boca e o Hulk cospe a bala. Então assim, quer ler uma história da Marvel desenhada pelo Richard Corbin? Essa daqui é mais interessante, é uma história super rápida, coisa de 15 minutos ela tá lida, e apesar de não acontecer muita coisa, assim como não acontece na do Cage, você se sente mais satisfeito tendo lido essa história aqui, tendo visto desenhos do Richard Corbin com o Hulk, que é uma monstruosidade, tem mais ação, tem bem mais ação nessa história. Não que a ação por si só seja algo bom e falta de ação seja algo ruim, mas é que não funcionou para o Cage a falta de ação e funcionou para essa história do Hulk, para mim. Ainda sobre Hulk, eu li o segundo volume do Incrível Hulk, a fase atual, escrito pelo Philip Kennedy Johnson e com desenhos principalmente do Nick Klein. Os desenhos do Nick Klein continuam esplêndidos, ele desenha terror muito bem, principalmente as grotescas transformações do Bruce Banner em Hulk, como por exemplo essa daqui, ó. É muito legal o jeito que ele desenha essas transformações e é muito legal também a colorização. Eu adoro as cores desse quadrinho, elas são bem fortes assim, a saturação é bem elevada. Já sobre a história, aqui a gente tem participação de um motoqueiro fantasma. Eu acho que é um motoqueiro fantasma que nunca apareceu, porém eu não tenho muito contexto das histórias do motoqueiro fantasma. Tá aqui ele, ó. Então, pra mim, ele é um personagem que era inédito e apareceu aqui pela primeira vez, mas pode ser que é um motoqueiro fantasma que já apareceu em outras histórias.
Esse volume aqui, ele não avança muito a história da primogênita e aquele negócio todo da mãe dos demônios lá que começou no primeiro volume, mas ele nos traz boas aventuras do Hulk enfrentando monstros, demônios, criaturas infernais, abissais, que é o que essa série está prometendo e entregando para mim. Então eu recomendo, eu estou gostando da leitura, vou continuar fazendo essa série aqui. Tá me lembrando os primeiros volumes de Mortal Hulk, que era uma época uma série do Hulk que eu gostei bastante, nos primeiros volumes antes de se tornar mais voltado para ficção científica e muito envolto ao universo Marvel. No começo, quando era o Hulk enfrentando monstros aleatórios andando pelos Estados Unidos, que é o que está sendo repetido aqui, eu gostava mais. Depois eu li uma história do Venom. Eu li Venom de Volta ao Lar, esse volume aqui, que na verdade é o volume 1, aqui ó, volume 1 de uma série do Venom, que traz de volta o Ed Brock. Isso aqui se passa após toda a série do Agente Venom, do Venom espacial, que era o Flash Thompson. Primeiro começou como Agente Venom, depois foi pro Guardiões da Galáxia, foi pro espaço, toda aquela história lá, aquilo acabou, e depois a gente vem para essa história aqui. Só que a gente não começa com o retorno do Ed Brock. Muito pelo contrário, o Ed Brock volta só na última edição deste encadernado de 6 edições. A gente começa acompanhando a história de um bandido chamado Lee Price, que é o novo hospedeiro do Venom. A gente vai descobrir como ele se torna um hospedeiro do Venom nessa história e como ele já perde o Venom nesse mesmo volume aqui. Eu gostei desse quadrinho muito mais do que eu achei que eu ia gostar, porque ele é pra mim uma quebra de ritmo assim nas histórias do Venom. Ele dá uma diferenciada grande, porque o Lee Price, ele é o que o Ed Brock era lá no começo das histórias do Venom. Ele é um vilão, ele é um bandido, ele é um assassino. E o Venom, depois de todo esse tempo com o Ed Brock anti-herói e com o Flash Thompson, que era mais herói do que qualquer coisa, ele deixou de ser um vilão também, o próprio Venom, o próprio simbionte. E quando ele se firma com o Lee Price e vê a mente do Lee Price, vê as coisas que ele quer fazer, as coisas que ele faz, ele fica desesperado. Ele mesmo fala, eu não sou mais assim, eu não mato as pessoas. Só que o Lee Price é tão filha da mãe, tão desgraçado, que ele consegue sobrepujar a vontade do simbionte e usar o simbionte como arma. Então ele consegue botar a vontade dele acima da vontade do simbionte. A gente tem também participação de outros personagens do universo Marvel, como a Gata Negra, que é uma chefe de gangue aqui nessa história, para qual o Lee Price trabalha. Também tem a participação do Homem-Aranha e, por fim, a participação do Ed Brock, que retorna ao posto de Venom no final, e uma cena que a gente ainda não viu. O simbionte desaparece, o Ed Brock fica claro que ele foi lá pegar, mas a gente ainda não sabe o que vai acontecer nesse volume com essa volta do Ed Brock na fusão com o Venom. Eu já li a fase seguinte, que é a do Donny Cates, até tem um vídeo aqui mostrando o Omnibus e falando um pouco dessa fase, mas agora eu vou acompanhar os encadernados dessa fase aqui, que é a fase anterior, para ver como que chegou lá no início da fase do Donny Cates. No meio disso tudo tem o Venom Verso, essas coisas loucas aí. Depois eu li também essa história aqui, Magneto, Atos de Terror. Essa história se passa mais ou menos ali na época da Utopia, aquela ilha que os X-Men se mudam e tal. Eu não li nada daquilo ali, o único encadernado que eu li foi aquele que saiu no Grandes Sagas aqui no Brasil, que é Vingadores Sombrios e X-Men Utopia, acho que é isso, Utopia X. Putz, eu achei horrível, achei bem ruim aquilo lá, já me desfiz. E isso aqui não é tão melhor não. A arte é bem boa, aqui a gente tem uma arte do Clayman, um Clayman antes de trabalhar no Batman. Eu conheci no Batman do Tom King, e depois fui acompanhando ele ao longo de outras coisas, né, como Heróis em Crise, por exemplo. Eu acho a arte dele fenomenal, e aqui ela tá muito boa também. Mas a história é muito qualquer coisa, muito. Primeiro que eu não tenho as referências para tirar maior proveito dessa história aqui. Por exemplo, tem um clone do Magneto que aparece aqui, que é este cara de cabelo comprido, acho que é Joseph o nome dele. Eu sequer sabia da existência, é Joseph, eu sequer sabia da existência desse cara. Nunca tinha ouvido falar desse Joseph, na verdade nunca tinha ouvido falar dessa mulher que clona ele também. Então assim, pra mim foi uma história que eu li, que eu caí de paraquedas no começo da história e ela termina do nada. São apenas 4 edições, cerca de 100 páginas, com pouquíssimo desenvolvimento. Quando você vê, acabou assim. E eu não sei que consequência que isso teve, se esse Joseph retorna em algum momento. Eu tô lendo a fase de Krakoa já desde que saiu, e não lembro desse cara ter aparecido em nenhum momento. Então assim, é uma história que eu acho que você não é uma pessoa que está realmente completando tudo, fazendo toda a cronologia e tudo mais, pode pular isso aqui tranquilo, que não agrega nada. E por fim, talvez a minha melhor leitura, eu acho que sim, minha melhor leitura que me surpreendeu bastante, não esperava nada, foi Vingadores, A Ira de Ultron,
encadernado em formato de luxo, aquele maior, né? Deixa eu botar aqui um capa dura normal. Ó. Ele é um pouco maior e ele é desse selo Marvel OGN, Original Graphic Novels. Ou seja, isso aqui não saiu em mensais nos Estados Unidos, saiu direto numa versão encadernada como essa daqui. Essa história é escrita pelo Rick Remender e desenhada pelo Jerome Opeña e o Pepe Larraz. Tanto o roteiro quanto os desenhos são incríveis. Me surpreendeu muito isso aqui. Nunca vi ninguém falando desse quadrinho, achei num sebo e me surpreendeu pra caramba. Aqui a gente vai ver uma história sobre o Ultron, né? A ira de Ultron, óbvio que é o vilão, o Ultron. Mas o importante aqui não é o Ultron como um vilão da história, e sim a relação dele com o pai dele, que é o Hank Pym. Hank Pym criou o Ultron e o Ultron criou o Visão. Então aqui a gente tem uma história de conflito paterno entre Hank Pym, Ultron e Visão. Esse é o ponto principal dessa história aqui. Toda a narrativa é guiada em volta desse conflito entre pai, filho e neto. É neto, o Visão é neto do Hank Pym, dá pra dizer assim, né? No começo da história a gente vê um conflito dos Vingadores lá nas antigas com o Ultron, e esse conflito termina com o Ultron sendo enviado ao espaço, preso dentro de uma espaçonave. Então ele vai embora, eles não conseguem matar o Ultron, né? O Ultron vai parar lá na lua do Eros, lá do Star Fox, como é que é o nome daquele? O Titã, lá na terra do Thanos. Ele toma todo o planeta, ele ultroniza todo o planeta, transforma todos eles em robôs com um vírus Ultron lá, com um vírus tecnológico que ele joga em todo mundo, e transforma o planeta em uma espaçonave, traz o planeta, a lua, para perto da Terra para se vingar do pai dele, do Hank Pym e dos Vingadores. Já no presente, que é onde a maior parte da história acontece, o Ultron fica anos em Titã e anos depois é essa parte que eu falei que ele vem se vingar dos Vingadores. Se vingar dos Vingadores. Mas no presente, a gente vê que o Hank Pym criou uma arma de destruição em massa contra inteligências artificiais. Ele é extremamente cínico quanto às inteligências artificiais, se arrepende demais de ter criado o Ultron e quer destruir todas elas. Inclusive, essa arma foi criada para esperar a volta do Ultron, porque ele sabe que o Ultron não morreu quando eles enviaram ele para o espaço, ele está se preparando para destruir o Ultron quando ele voltar. Isso coloca ele em rota de colisão com o Visão, porque o Visão também é uma inteligência artificial. Então a gente vai ter vários diálogos entre o Hank Pym e o Visão sobre o que é estar vivo, sobre o que é ser humano, sobre o que é ser uma inteligência artificial. Será que o Ultron, por ser uma inteligência artificial, por ser um robô, e mesmo tendo desenvolvido isso ao longo de todos esses anos, né, a inteligência dele não nasceu do jeito que ela é hoje, ele se desenvolveu, ele evoluiu, assim como um ser humano faz. Ele merece viver, ele merece morrer junto com as outras inteligências artificiais. Onde que é a linha aí? Onde que o Hank Pym teria que, teoricamente, colocar essa divisão entre o que é humano e o que é inteligência artificial? É uma discussão que é levantada aqui. Isso cria também uma ruptura entre os Vingadores. Alguns concordam com o Hank Pym devido à periculosidade do Ultron e outros não concordam com o Hank Pym para ficar do lado do Visão e também acreditar que as inteligências artificiais também são seres vivos. E usar uma arma de destruição em massa seria assassinar esses seres vivos e os Vingadores não assassinam ninguém. Então o Ultron retorna. Ao retornar e tentar usar aquele vírus Ultron para tomar toda a humanidade, alguns dos Vingadores que estavam em dúvida começam a tomar uma opinião mais de erradicação da inteligência artificial. E aí a gente vai ver um conflito muito legal, extremamente bem desenhado. A arte desse quadrinho aqui é incrível, eu adorei. Olha só. As cores são belíssimas também. A arte do Jerome Opeña e do Pepe Larraz, como eu falei, né? Roteiro do Rick Remender eu gostei bastante. Isso aqui é canônico. Ele se passa em algum momento pós-Guerras Secretas, tanto que o time de Vingadores que a gente vê aqui é aquele time que trabalha nos Vingadores do Mark Waid, o Capitão América Sam Wilson, a Miss Marvel, o Visão, aquele pessoal lá. E pra mim foi um ótimo casamento de roteiro e arte aqui, uma graphic novel que entrega tudo o que se propõe, não fica devendo em nada e você encontra geralmente bem baratinho aí nos sebos, na Shopee, estante virtual, essas coisas assim. Vale a pena para todo mundo que gosta da Marvel. Inclusive, é muito melhor, é uma história muito melhor do que o segundo filme dos Vingadores, A Era de Ultron, mas muito melhor mesmo. Se tivessem, na época eu acho que não existia, né? Pela data que isso saiu, não existia essa história aqui ainda. Mas se tivessem feito essa história aqui, o filme teria sido muito melhor. Enfim, essas foram as minhas leituras da Marvel dos últimos tempos. Não pretendo mais ler muito Marvel por agora. Eu li essas para fazer esse vídeo. Agora eu vou dar um tempo e ler outras coisas. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve agora, deixa o seu joinha aí. E me diz aí nos comentários quais dessas leituras você já fez e o que você achou delas. Valeu!